Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos iniciar nossa quarta-feira na presença do Senhor, vamos estar exaltando e glorificando ao nosso Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te louvar pela vida dos meus amados irmãos que estão aqui presentes. Meu Deus e meu Pai, toma a vida de cada um em tuas mãos. Santo Espírito de Deus, manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça, manifesta a tua glória. Toma cada vida em tuas mãos, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu clamo a Ti nessa noite. Que o Senhor venha de encontro a cada coração. Que o Senhor venha de encontro a cada vida. Pai amado, aqueles que estão aqui presentes, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Aqueles que estão em seus lares conosco, ó Deus, que o Senhor vai de encontro a cada um poderosamente em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que esse culto, essa adoração, Pai amado, Pai querido, que o nosso culto venha chegar com uma essência agradável diante de Ti. Que cada oração, que cada louvor, que cada exaltação chega diante de Ti, oh Pai amado, com uma essência agradável. Meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti, ó Deus. Vem trazendo cura, libertação, restauração nessa noite. Vem movendo nos corações, ó Pai. Que a Tua palavra venha falar aos corações de uma maneira sobrenatural. Visita aqueles que estão distantes, ó Pai amado. Opere, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Pai amado, lhe peço também, ó Deus, por aqueles, ó Pai amado, Pai querido, que há um tempo não estão vindo à igreja. Que há um tempo, Pai amado, Pai querido, não tem prazer de estar na casa do Senhor. Meu Deus, meu Pai, vai de encontro a esses corações. Vai de encontro a essas vidas, Pai amado, Pai querido. Vai de encontro, ó Pai amado, Pai querido. Vem gerando, ó Pai amado, o renovo. Vem gerando a sede de estar na Tua presença. Sede de estar diante de Ti, Pai amado, Pai querido. Como a corça anseia. Pai amado, assim também, ó Pai, que os Teus filhos anseiem e desejem estar na Tua presença. Ó Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai amado, Pai querido, gere no coração deles a sede, a vontade de estar na Tua presença. Pai amado, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por esse momento. Seja conosco, ó Pai, seja com a nossa amada igreja ali, com o pastor Cristiano, que está numa campanha. O Senhor abençoe eles poderosamente, move também o sobrenatural naquele lugar, ó Pai, nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, te agradecendo por tudo, amém. Amém, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 10, vamos estar lendo a lei da semeadura. Vamos estar meditando um pouco nesse texto. Vamos estar fazendo uma reflexão nesse texto e depois vamos estar orando. Gálatas capítulo 6, versículos 6 ao 10. Vamos estar lendo, depois vamos estar meditando em alguns versículos desse texto para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, meus amados irmãos. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Pai, a Tua palavra eu quero te agradecer. Fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. A lei da semeadura é algo simples de compreender, fácil de entender. Se eu planto uma semente de um fruto, uma maçã, eu vou colher futuramente maçã. Se eu plantar manga, vou colher futuramente manga, e assim por diante, abacate. Vou colher aquilo que eu plantar. É algo simples e bem objetivo.
E nessa noite eu queria que vocês meditassem um pouco. O que nós temos plantado? O que você tem plantado em sua família, na família de Cristo, aonde você está? O que você tem plantado? O que você tem feito? Será que o que você tem plantado são coisas boas? Você vai colher coisas boas? Mas o que você tem plantado, o que você tem dedicado a semear no seu dia a dia? É algo para nós meditarmos nessa noite e fazermos uma reflexão. Essa lei da semeadura, como já disse, é bem simples, bem fácil de nós compreendermos. Importante sabermos que todas as nossas atitudes têm consequências. Todas as nossas atitudes têm consequências. Entenda bem, nós não temos como fugir das consequências de uma atitude nossa. Não tem. Nós vamos meditar aqui e compreender isso nessa noite. E é algo para eu e você analisarmos e fazermos uma reflexão se nós estamos verdadeiramente plantando coisas boas, plantando sementes boas para colher num futuro próximo ou um pouco mais distante. Vamos falar um pouco sobre isso. E é importante nós analisarmos e meditarmos, porque às vezes queremos colher uva e temos plantado limão. Às vezes queremos, um mamão docinho, mas temos plantado, vamos dizer, uma jaca, outro. Então, amados, nós temos que entender e compreender. O que nós temos plantado, nós vamos colher. Não tem como fugir. Não tem. Primeira coisa que nós vamos entender aqui, no versículo 6, ele fala algo interessante. Ele fala assim, você que foi instruído, aquele que te instruiu, aqui no caso, os apóstolos, Paulo aqui no caso, mas aqueles que te instrui, que te orienta, os seus mestres, os seus pastores, os apóstolos, você também abençoe eles. É interessante isso aqui, né? É interessante esse ponto aqui. Olha o que a palavra fala. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Aqui está falando algo, amados, bem objetivo. Não é porque às vezes nós pensamos que líderes é só para ouvir problemas, necessidades. Não, amados. Não, amado. Às vezes não entendemos isso, mas é isso que a palavra está dizendo aqui. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. E a pessoa é abençoada, a igreja ora por ela, intercede por ela, orienta. E quando ela está abençoada, ela esquece a igreja. É interessante isso, você esquece a igreja. Não estou falando nem só o pastor, não, estou falando a igreja. Ele não abençoa mais a igreja. Ele foi curado, ele foi liberto, ou ele foi abençoado, foi próspero. Porque os irmãos oraram, a igreja intercedeu, a igreja orientou, a igreja pagou um preço ali de oração, intercessão. E quando ele é abençoado, de vez de dividir a bênção com aqueles que o ajudaram, não, ele esquece. E o mundo hoje está dessa maneira. As pessoas pensam muito nela, não nos outros. E o cristão, ele não pode ter essa visão mundana de pensar só em si mesmo. Como eu disse na semana passada, como eu disse no domingo de manhã, nós que somos discípulos de Cristo, Cristo não pensou em si mesmo, ele pensou no outro, no próximo, no ser humano, e assim também somos nós, amados. Nós também não devemos pensar só em nós mesmos, temos que pensar no próximo. Então aqui, amados irmãos, nós vemos a instrução aqui de Paulo falando aos irmãos, você que é instruído, você que é orientado, a pessoa te orienta, tudo, também contribua agora, abençoe ele também, abençoe a igreja que te abençoou.
Muitas vezes esquecemos. E aí vem o versículo 7 que fala assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Meu amado, entenda algo nessa noite. Você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar as pessoas, seus amigos, você pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. Não existe, não acho que você pode passar a perna, tentar enganar. Saul tentou enganar ao Senhor. Quando Deus falou para ele fazer algo e ele não fez, ele tentou ali depois, Samuel repreendendo ele, ele tentou ali passar panos quentes, né? Tentar arranjar uma desculpa. Não pôde usar a desculpa, porque para Deus, você não engana Deus. Ah, não foi assim. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece a sua vida, meu amado, minha amada irmã. Não tente zombar de Deus, não tente enganar a Deus. Aí muitos falam, eu não tenho tempo para ir na igreja. Deus conhece você, meu amado. Deus sabe tudo seu. Deus sabe a hora que você levanta, Deus sabe a hora que você deita, Deus sabe a hora que você está no videogame, Deus sabe a hora que você está na televisão, Deus sabe a hora que você está à toa. Deus sabe todas as coisas. Eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. Meu amado, não tente enganar a Deus. Não tente passar a perna em Deus, você não vai passar. Muitas pessoas, infelizmente, tentam enganar. Até se enganam a si mesmo. Mas a Deus você não engana, meu amado. Não tem como eu enganar a Deus. Por isso que o Senhor está falando aqui. De Deus não se zomba. Ele não permite. Ele não permite. É interessante isso, amados. Ele não permite. Se você planta algo, não adianta querer colher outra coisa. Não adianta enganar a Deus. Você ora, mas seu coração está em outro lugar. As sementes que você planta são más. Não adianta você querer colher coisas boas se você planta coisas más. Aí chega em Deus, mas o Senhor sabe. Deus sabe mesmo que isso é feito, meu amado. Você pode estar no meio do Amazonas, no escuro, Deus sabe muito bem o que você está fazendo. Você pode estar no deserto de Saara, sozinho, na escuridão ali, Deus sabe o que você está fazendo. Você pode estar nas profundezas do mar, Deus sabe o que você está fazendo. E não adianta requerer algo que você não plantou. A palavra está dizendo. Por isso que a palavra está dizendo aqui, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Você planta vento, vai colher vendaval. Você planta garoa, vai vir tormenta. Não entenda bem isso, meu amado irmão. E não adianta, Senhor, meu amado, você vai colher. Todo ato tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. Não é isso? Toda ação tem uma reação. Então, se você semeia, você vai colher. Então, por isso, a palavra fala, não zombe de Deus, não tente enganar. Aquilo que você planta, você vai colher. Pode demorar um pouco, mas você vai colher. Precisamos semear uma boa semente. Versículo 8. Pois quem semeia para a sua carne, colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Plano que objetivo, amados? Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisa boa. Mas se eu planto para carne, eu vou colher o que, amados? Carne. Carne. Se eu estou plantando, não adianta querer coisa do Espírito. Por isso que nós falamos aqui,
Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos interceder. Vamos fazer uma vigília. Orar tudo. Vamos consagrar a nossa vida. Mas é difícil. Mas se for para algo da carne, é para já. Meu nome é já. Mas quando é para orar, buscar o Senhor, aí quer colher coisas do Espírito. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer falar em línguas, quer transbordar, quer isso, quer aquilo. Mas não semeia, não planta. Meu amado, minha amada irmã, você olha a pessoa assim, nossa, mas é homem de Deus, mulher de Deus. Mas que capacidade, mas, meu amado, mas você, Senhor, eu queria ser igual a ele. Meu amado, você nunca vai ser igual a pessoa, porque você não ora, você não busca, você não foca, você não lê a Bíblia, você não medita. Como você quer, você não vem na igreja, você não vem na escola dominical, como você quer ser igual àquele que vem na escola dominical, medita na palavra, ora, intercede. Como você quer, não, você não vai colher, meu amado. Por isso que, se você plantar para a carne, vai colher carne. Coisas da carne. Não tem como você fugir. Não tem como escapar. Muitas pessoas tentam arranjar desculpa. Não tem desculpa, meu amado, minha amada irmã. Não tem desculpa. Provérbios capítulo 22, versículo 8. Quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Provérbios capítulo 22, versículo 8. Quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completa. Olha o que a palavra está dizendo, amados. Quem semeia injustiça, colherá desgraça. Isso é muito sério. Então, amado, nós temos que nos preocupar com aquilo que nós estamos plantando. O que eu tenho plantado na minha vida, o que eu tenho plantado no mundo espiritual, o que eu tenho plantado na vida dos meus amigos, na vida da minha família, o que eu tenho plantado. É interessante nós olharmos esse texto e meditarmos nele, amado. Nós temos que plantar coisas boas, porque haverá consequências. Aí você pode olhar para mim e falar, amado, ou meditar aí, eu plantei coisas más no passado, o que eu devo fazer? Meu amado, primeira coisa, confessar, falar com Deus, abrir o seu coração, confessar, falar a verdade, não tentar omitir ou esconder de Deus. Se você está lembrando agora de algo que você cometeu, algo que você plantou, e a colheita está vindo agora, meu amado, vai diante do Senhor e faça o conserto. Peça perdão. Peça misericórdia. Confesse. Abra o seu coração. Seja sincero a Deus. Pastor, eu estava numa situação difícil, eu errei, eu pequei, estou arrependido. Fale com o Senhor, abra o seu coração, mude a sua atitude. A consequência virá, mas Deus vai te dar capacitação, vai te fortalecer para que você passe por essa situação. Ele não vai te livrar da consequência. Mas Ele vai o quê? Vai te dar capacidade, sabedoria, direção, porque viu no seu coração a sinceridade, o arrependimento, e vai te dar a direção, para que você passe por essa situação. E venha colher à frente bons frutos. Estava vendo uma atitude de um jogador de futebol que empurrou o juiz caiu e ele chutou o juiz.
o juiz foi desacordado para o hospital. Ele plantou algo e agora está colhendo as consequências. Antes, nem saiu do estádio, já foi preso, já foi indiciado, já. Está no presídio. Olha só, ele estava jogando bola. Segunda divisão do campeonato do Rio Grande do Sul. Uma atitude impensada, uma semente lançada. E agora ele já está numa prisão. Antes do jogo ele nem imaginava que estaria na prisão hoje, na quarta-feira. Mas agora está na prisão. Por quê? O que aconteceu? A lei da semeadura, meu amado, a consequência vem. Uns vêm mais rápido, outros demoram, mas vêm. Não adianta pensar que não virá. Não adianta pensar que você escapou. Vai chegar a hora, amado. Não tem assim, semente que você planta, demora 2 meses, 3 meses, mas tem semente que você planta, é 5, 6, 7, 8 anos para que você colha. Talvez você nem lembra mais, mas agora vem. Vem a consequência. Então, meu amado, se você tem algo, ore e peça a Deus, Senhor, me perdoe, eu errei, estou arrependido, me dê direção, como eu passar por essa situação, e Deus vai te dar a direção. Consequência virá, mas Ele vai te dar a capacitação para que você passe por aquela situação e mude a situação para frente. Amém? Então, amado, plante semente boa, não esqueça, plante coisa boa. Abra o seu coração, fale com Deus. Que se você semear para o Espírito, colherá vida, vida eterna. Outro ponto importante, amados irmãos, que muitas pessoas falam assim, eu estou plantando coisa boa, e eu não vejo resultado, né? Porque nós temos essa mania, né? Eu não estou vendo resultado, eu faço, não vejo resultado. E não estamos sendo beneficiados com aquilo que nós estamos plantando. Nós temos essa mania de querer, estamos fazendo coisa boa, quer já automaticamente receber. E não é assim, meu amado. Não é assim, olha o que diz o versículo 9. É o pensamento nosso, né, irmão Neto? É o nosso pensamento. Olha o versículo 9. E não nos desfalecemos de fazer o bem. Pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Primeira coisa aqui, não desista, não desfalecemos de fazer o bem. Não desista de fazer o bem. Não pare de fazer o bem. Muitas vezes nós queremos aquilo na hora, agora. Eu fiz, quero retribuição. E não é assim, meu amado. Não é assim. Nós vemos testemunho de pessoas que oraram 10, 15, 20 anos para a salvação de outra, plantando na vida dela, e depois de 20, 25 anos, que a pessoa foi salva. Então, amados irmãos, entenda isso nessa noite. Muitas pessoas não perseveram. Ela começa a semear, mas querem colher imediatamente. Não é assim. Não é assim. Quem mexe com plantação, quem gosta de plantar, quem sabe como é plantar, eu gosto de planta, mas não tenho uma mão boa para planta. Não tenho uma mão boa para planta. Mas eu gosto de planta, mas não tenho uma mão boa para planta. Eu sei como que é. Você trata a terra, lança semente, e ali, amado, você tem que cuidar, até que a semente germine. Aí você falou, agora não, ali você vai ter que manter e cuidar da semente, cuidar do broto, e vai crescendo, vai desenvolvendo, e não para de cuidar. Assim, amado, é a lei da semeadura. Você planta ali, não pensa, acabou. Não acabou não, você tem que cuidar. Tempo ao tempo. Não adianta você querer que amanhã já colher os frutos, né? Você não vai colher. $24 meses? Sim. Cada gestação, cada semente tem seu tempo. É tempo ao tempo.
Sim, é o mal do homem, como você disse, meu irmão Neto. É o mal do homem. É o mal do homem. Ele quer na hora, quer imediato, não é assim. Entenda isso nessa noite, meu amado, minha amada irmã. Não pense que vai ser agora, vai ser imediato. Mas tudo que você plantar, seja perseverante, plante. Vou dar um exemplo, fala bom dia. E a pessoa não fala bom dia para você. Fala bom dia para ela. Fala um dia, fala outro, fala 3, fala 10. Um dia ela vai falar bom dia. Mas não desista. Eu tenho um tio que você fala bom dia para ele não fala bom dia para você. Mas você vai falando bom dia, até uma hora ele fala bom dia. E de vez em quando ele fala bom dia. Mas você não pode desistir, meu amado. Você não pode desistir. E assim é na obra de Deus, assim também é aonde você está, na sua família. Não podemos desistir dos nossos entes queridos, não podemos desistir da nossa família, não podemos desistir da obra do Senhor. Imagina só, meu amado, se nós desistirmos, não vou plantar não, porque não estou vendo resultado. Meu amado, Deus tem visto. Não desista. Não desanime. Não pare. Seja perseverante. Seja firme. Ore, busque o Senhor, clame a Deus. Plante, cuide. Lance a semente. Mas muitas pessoas, como elas querem tudo na hora, tudo do jeito delas, da forma delas, elas desistem. Não tem jeito, elas preferem largar, preferem abandonar. E não é assim. Não é abandonar. Nós temos que ser perseverantes. Não desfalecermos. E o outro ponto, nós estávamos comentando aqui já, o tempo. O tempo. O final desse versículo fala assim: esperar o tempo certo para colher. Tudo, como nós dissemos, o irmão Neto estava falando, tudo tem o seu tempo. Não adianta você querer adiantar, não adianta você querer colher, não tem como. Você plantou um pé de manga, no mínimo vai ser uns 5 anos. 5 a 6 anos, no mínimo. E várias coisas são assim, meus amados. Nós temos que dar tempo ao tempo, nós temos que esperar, sabendo que no tempo certo vamos colher. Nós temos essa mentalidade do agora, né? Do já. E às vezes nós olhamos, mas a pessoa tem feito tanto e está sofrendo e não recebeu ainda, não colheu ainda. Meu amado, no tempo certo. Parado. Mas esquece, amado, no tempo certo, Deus vai honrar, Deus vai abençoar e Deus vai agir. Há muitas pessoas que se precipitam. E nessa precipitação, se frustram. E é um perigo para nós. Eu vou fazer e tudo. Amado, o maior perigo para o cristão é quando ele começa a colocar tempo em certas situações. Determinar tempo. Porque quem dá a direção, quem faz é o Senhor. É no tempo do Senhor. Não é no nosso tempo, não é da nossa maneira. É da maneira do Senhor. E nós temos que entender isso nessa noite. Muitas vezes nós fazemos tudo, articulamos tudo, queremos manipular. Mas como nós vimos aqui no versículo 7, Deus não se deixa enganar. Não pense que você vai enganar a Deus. De Deus não se zomba. Não tente manipular a situação, querer adiantar. Não tem como adiantar, meu amado. É a hora de Deus, no tempo de Deus. No momento de Deus. Isaías, quando ele falou sobre Jesus, depois de 700 anos que Jesus veio.
mais de 2000 anos que Jesus falou que voltaria. Quantas vezes pessoas já falaram, vai ser esse ano? Não é verdade? Quantas pessoas já falaram já? Esse tempo atrás, em 2007, uma mulher aí falou que, apóstolo aí, falou que Jesus ia voltar em 2007. O ano 2000, né? Muitos pensaram e acreditaram que Jesus voltaria em 2000. A pessoa tem essa necessidade de marcar tempo, e para Deus não é assim, amado. Primeiro que Deus não está preso a tempo, no Cronos. Ele é eterno. Deus é eterno. Entenda isso nessa noite. E é no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Por isso, quando eu vejo ali a história, quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão pega a criança ali, olha e fala, agora eu posso morrer em paz. Porque eu vejo agora o Salvador de Israel. Aquele homem já estava bem velhinho, de idade. Talvez falar, não vou ver mais, acabou. Não, mas ele contemplou. Na hora de Deus, no momento de Deus, ele contemplou o Salvador. E assim somos nós, amados irmãos. Assim somos nós. Não tente ser precipitado, querer colher antes do tempo, receber antes do tempo. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Tudo tem um propósito. Amém? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Não adianta você querer ultrapassar, adiantar. Tudo tem um propósito. Quando Davi foi consagrado, ungido a rei, ele foi rei imediatamente? Não. Teve um tempo, teve um propósito. Deus foi trabalhando na vida de Davi. Venceu um urso, venceu um leão, venceu Golias. Foi colocado ao lado do Jonatas. Foi perseguido pelo rei. Até chegar o momento de ser rei. Tudo tem um propósito. Nós não podemos adiantar esse propósito, não podemos querer ultrapassar. Deus conhece a nossa capacitação, Deus conhece a nossa estrutura. E se nós temos capacidade para colher esse fruto, nós temos que tomar muito cuidado para que não adiantemos, não avancemos antes do tempo. Tudo dê tempo ao tempo. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma direção. Versículo 10, para nós encerrarmos. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Olha só, meus irmãos. Sendo assim, enquanto temos oportunidade. Quando Deus tem nos dado oportunidade, façamos o bem. O problema hoje é que nós temos a oportunidade e não queremos fazer o bem. Não queremos tirar um tempo para ajudar. Não queremos tirar um tempo para plantar o bem. Semana que vem, né, domingo, será o culto do celeiro. Direção das irmãs. Será que eu tenho pensado nisso, tenho orado? Eu tenho colocado diante de Deus essas vidas? Eu tenho ajudado, eu tenho plantado? Socorrendo, pode estar socorrendo alguém que está desesperado. E muitas vezes, e essa semente, às vezes você não vai ver resultado agora, mas no futuro você vai ver o resultado. É interessante isso. Então, quando nós temos tempo, como nós temos oportunidade, temos que fazer o bem a todos. A Bíblia aqui está falando a todos aqueles que vierem
a você, a todos aqueles que vierem à igreja, todos aqueles que você tiver a oportunidade, faça o bem, não vire as costas, planta coisas boas. E aí ele fala mais, ele frisa bem, principalmente aos da família da fé, aos da sua congregação, aos da sua igreja. Meu amado, minha amada irmã, vamos dar um exemplo aqui, claro. Olha, o nosso irmão Neto fez a cirurgia, a irmã Edna sofreu um pequeno acidente. Nós oramos por eles. Domingo. Você lembrou de orar por eles? Lembrou de ligar para eles, perguntar como eles estão? Aí você fala assim, pastor, eu não tenho o número dele. Meu amado, quando nós queremos, nós encontramos. É incrível isso, né? Nós arranjamos uma desculpa tão tola, né? Eu não tenho um telefone. Só ligar para o pastor, só ligar para a irmã Patrícia. Irmã Patrícia, o telefone da irmã Edna. Irmã Patrícia, o telefone do irmão Neto. É tão fácil hoje, você vai lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, vai lá, tem a lista lá do grupo da igreja, está lá o nome do irmão Neto. Então, são coisas, amado, que nós podemos fazer e não fazemos. O irmão que não vem na igreja, você ligou para ele? Ô irmão, por que você não está vindo na igreja? Está tudo bem? Estou sentindo sua falta. Mas nós temos essa mania de pensar só em nós mesmos e achar que é só o pastor que tem a obrigação de ficar ligando. Não, meu amado. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor fala aqui, principalmente aos da família da fé. Nossa amada irmã Genesi está lá nos Estados Unidos. Você orou por ela? A amada irmã Ana Luísa orou por ela? Muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos tão egoístas que pensamos só em nós e plantamos e queremos colher coisas boas. Não vamos colher, amados, se nós não começarmos a praticar o bem e a plantar coisas boas. Principalmente aos domésticos da fé, aqueles que congregam contigo, aqueles que oram com você. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, amados. Nós somos discípulos de Cristo. E não existe eu, existe nós. Amém? No corpo de Cristo existe nós. Vós sois geração eleita. Vos serão cheios do Espírito Santo. Onde estiverem 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Engraçado, né? Não fala onde tiver 1, não. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Interessante isso. Porque Deus não se agrada de pessoas egoístas, pessoas que só pensam nela. Nós temos que parar com essa mentalidade. Se queremos mudança, temos que começar em nós. Se queremos colher coisas boas, nós temos que começar a plantar coisas boas. Se queremos colher vida eterna, coisas espirituais, comecemos a plantar coisas espirituais. Amém? Para terminarmos, se nós queremos ter uma vida que colhe coisas boas, meu amado, minha amada irmã, temos que começar a plantar coisas boas. E parar de começar a plantar só o interesse próprio. Saber que tudo tem um tempo. Haverá sementes que você vai colher breve, mas haverá sementes que você vai plantar e vai demorar a colher. Mas você vai colher. Em nome de Jesus. Amém? Comece a praticar o bem. Comece a ter uma atitude diferente. Comece a plantar semente boa. Tire
de fora do seu cesto de semente, as más sementes. Comece a mudar a sua atitude. Vamos orar? Não esqueça de orar por aqueles amados irmãos que estão no grupo de oração, ali os pedidos de oração. Orem pelo Henrique, cunhado, irmão Neto, irmão da irmã Genesi. Orem pela irmã Edna, orem pelo irmão Neto, orem pela nossa amada irmã Ana Heloísa. Orem pelo Caio, pelo Michael, pela Ludmila. Orem pelo Clínio, orem para essas vidas, amados. E muitos mais que estão aí passando por dificuldades em nome de Jesus. Pessoas que precisam ser libertas. Às vezes ela está fisicamente sã, mas o seu interior está destruído. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Precisando ser amado, precisando receber uma semente boa, né? Receber algo bom, ser cuidado, em nome de Jesus. Hã? Um prazer quem está doente sarar, para que ela seja curada. Talvez você não vai colher os frutos, mas seus filhos, seus netos colherão. Não é verdade? Às vezes você planta uma árvore e você não tem um prazer você não vai ter o prazer, né, mas seus netos, seus filhos vão colher e vão desfrutar. Futuramente alguém vai ter a sombra dela. E assim somos, amados. Não deixe de fazer o bem a todo tempo e em toda oportunidade. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer pela vida dos meus amados irmãos. Pai, que nós possamos a todo tempo plantar coisas boas. Pai amado, Pai querido, somente aos domésticos da fé. Pai, aonde nós tivermos oportunidade, possamos plantar o que é bom. Meu Deus, meu Pai, e sermos, ó Pai amado, gratos. Abençoar os nossos irmãos, abençoar a nossa igreja, em nome de Jesus. Tirar aquela visão egoísta e ter uma visão mais ampla, uma visão de Cristo, que multiplicava, que distribuía com amor. Assim sejamos nós, amados. Assim sejamos nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite. Que a tua igreja seja uma igreja que plante coisas boas a todo tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa amada igreja e com todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos poderosamente. Domingo, escola bíblica dominical às 19 horas. E à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor, na direção das irmãs, amém, das mulheres de Deus. E culto do celeiro. Traga o seu alimento em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amado. Boa noite.